Muitíssimo obrigado, senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho, do exímio trabalho que é feito pela equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, a resolução de número 34 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculada ao Ministério da Justiça, causou uma forte e justa reação entre muitos missionários religiosos de todo o Brasil. O documento foi publicado no dia 24 de abril e recomenda, olha só, presidente, ele recomenda a proibição do proselitismo religioso nos presídios do Brasil. Já ingressei com um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa resolução. E eu vou dizer aqui, para todos vocês, o impacto que isso pode gerar no resgate humanitário. Para quem acompanha o dia a dia nos presídios, sabe do trabalho fantástico da pastoral carcerária, de evangélicos, de espíritas. Então, é uma questão de humanidade, essas visitas, né? Já aconteceram muitos milagres, vamos dizer assim, através dessas visitas, né? Uma conversão, uma reflexão profunda, depois buscar o perdão, né, da família, infelizmente, de alguma tragédia que aconteceu. A gente já viu várias matérias, inclusive, em veículos de comunicação, também já mostraram isso. Vários parlamentares acusaram o governo de perseguição religiosa e de afrontar a liberdade das igrejas. A resolução veda outras práticas, como a participação de servidor público como voluntário religioso. Olha só, nesses espaços, nos presídios, e o pagamento do dízimo à igreja por parte dos presos. No texto da resolução, diz que, abro aspas, será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. Uma justificativa da resolução é a de garantir a livre escolha de cada preso, mas, na prática, a resolução cria um cerceamento de uma atividade importante de ressocialização do preso e redescoberta do sentido da vida, bem como uma conversão pessoal e adesão a princípios e valores éticos e morais que, muitas vezes, transformam suas vidas. Os parlamentares da bancada evangélica entendem que a resolução criará dificuldades no serviço de evangelização e que a intenção subjacente a esta não só criar barreiras ao trabalho evangelizador, mas desmotivar as atividades religiosas nos presídios. É uma espécie de perseguição, entre aspas, aos cristãos por parte do governo federal. Com isso, querem impedir que a mensagem de arrependimento e perdão seja espalhada para os que precisam. O Ministério da Justiça emitiu uma nota dizendo que a resolução não proíbe a evangelização e visa garantir a laicidade do Estado e proteger os direitos dos presos, evitando abusos e manipulações. Mas líderes religiosos, tanto católicos, evangélicos e espíritas, dizem que o trabalho de ressocialização e recuperação dos detentos por meio da fé deveria ser facilitado e jamais dificultado, como pretende a portaria do governo Lula. A Secretaria de Comunicação Social do governo federal, em nota à imprensa, intitulada, abro aspas, grupos distorcem resolução do Conselho de Política Penitenciária para acusar o governo de perseguição religiosa, fecho aspas, né? Diz que a resolução em questão não proíbe e nem permite nada, pois não tem poder de lei.
Trata-se de uma recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas em artigo publicado no jornal tradicional Gazeta do Povo, o teólogo e cientista da religião Guilherme de Carvalho explica que, abro aspas, o documento começa com os considerandos, como é de praxe, mencionando 13 fundamentos do sistema internacional de direitos humanos e de legislação brasileira, para em seguida usar os 13 itens de um modo que contradiz o próprio espírito das liberdades fundamentais. Pois no capítulo 1º, e logo no seu início, o texto diz em seu inciso 2º, será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. Mas com isso, simplesmente o que está acontecendo é a proibição, a evangelização de pessoas privadas de liberdade. Na capa, trata-se de proteção dos direitos fundamentais, da liberdade de consciência, crença e de expressão. Mas, na prática, é uma negação frontal e hipócrita dessas liberdades. O proselitismo religioso é parte intrínseca da liberdade religiosa. E ressalta que o direito ao proselitismo religioso resulta das liberdades fundamentais de expressão e de religião ou crença. Consideremos os artigos 12 e 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. O proselitismo nada mais é do que uma das funções da liberdade de expressão, de religião e de crença. É o esforço de persuasão que procura exortar cidadãos a mudarem para melhor seus caminhos, adquirindo uma nova visão de mundo e da vida fundamentada no Evangelho. São conhecidos muitos relatos de presidiários que tiveram a verdadeira oportunidade de transformação pessoal em contato com aqueles que lhe levaram a palavra de Deus, enquanto estavam presos. Como o próprio Jesus disse ser este um dos atos de caridade de grande valor. Estive preso e foste me visitar. A passagem bíblica. Muitos ex-presidiários foram verdadeiramente salvos. Presidente Rodrigo Pacheco, o senhor sabe que lá no seu estado é referência, né, com o estilo de presídios onde os próprios presos ficam, depende do tipo de preso, com a chave, né, que a gente já teve audiência pública aqui, e a gente percebe... São as APACs. As APACs. Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Um dos que defendia isso muito aqui é o nosso colega, né, nosso amigo, o nosso senador Anastasia, né? E o Minas Gerais é referência, lá no Ceará tem também, mas começou tudo em Minas, nas APACs, e a gente sabe que é possível o resgate dessas pessoas, que muitas vezes eles estão tocadas no coração em algum momento de arrependimento, e essas visitas são fundamentais dos religiosos. E eu faço um pedido ao senhor, o ministro Lewandowski parece que está balançado, sensibilizado, e eu acho que o senhor, fazendo esse contato com ele, eu acredito que vai resolver essa questão, porque isso aqui é uma questão de humanidade, não é de partido, de direita, de esquerda, se é contra governo, se é a favor de governo. Então, para encerrar, senhor presidente, eu repito aqui, muitos ex-presidiários foram verdadeiramente salvos de uma vida desequilibrada e delinquente ao serem despertados para o sentido espiritual de suas existências na Terra. Mudaram sua visão de mundo e readquiriram a esperança um dia perdida. Ao saírem da prisão, conseguiram se manter firmes na sociedade, como pais de família e trabalhadores dignos, passando a ter a oração como um efetivo instrumento de fortalecimento moral e espiritual no enfrentamento às dificuldades e desafios da vida material. Senhor presidente, conversando com o senador Petecão um dia desse, hoje pastor, mas um ex-presidiário lá do Acre,
que acompanha nossos trabalhos aqui, eu tive a oportunidade de falar com ele, mostra a superação, mostra o resgate humanitário. Hoje ele é pastor. E ele, assim como milhões de brasileiros, tiveram essa oportunidade, né, de uma conversão também num presídio, né? Então, a gente não pode negar isso. Então, eu faço um apelo às autoridades do país, ao ministro Lewandowski, ao nosso presidente, que eu já acabei de fazer aqui, aos colegas senadores. Eu acho que isso, a gente não pode criar nenhum tipo de dificuldade. Muito pelo contrário. Devemos, cada vez mais, abrir as portas para que as pessoas possam refletir, se converter, se for o caso, mas pelo menos ter uma atitude reta diante do que fizeram em algum momento da sua vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado,